Boa tarde, queridos internautas, na grandiosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, mais uma segunda-feira, eu, Marcinha, estou aqui com o programa Marca da Promessa. E nós estamos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu creio que nessa tarde você vai receber do alto as suas vestes, porque o Senhor nessa tarde tem vestes para você. E hoje o tema da nossa mensagem é José e as suas 8 vestes. Irmãos, é interessante, muito interessante essa palavra, e eu creio que Deus vai falar muito ao seu coração, porque Ele falou muito no meu coração. E nós vamos começar agora orando, e você que está aí assistindo, começou a assistir agora, já deixa o seu recadinho aqui no mural, nós estaremos atendendo você, e no final do programa nós estaremos orando por todos que deixarem aí o seu recadinho, o seu pedido, e você também fique aí ligadinho, porque Deus tem algo grande na sua vida nessa tarde. Então vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço nesse momento, meu Deus, que as tuas mãos de poder estejam estendidas sobre a minha vida, sobre a vida de cada pessoa que está assistindo, sobre a vida de cada um, Senhor. Eu desejo do meu coração, Senhor, que eles sejam abençoados, e eu creio que é o desejo do teu coração também. O Senhor é um Deus abençoador, um Deus que cuida, um Deus que protege, um Deus que livra, um Deus que faz milagres, um Deus que restaura, um Deus que transforma, um Deus que muda a direção, um Deus que faz acontecer, Pai. Por isso eu te peço nessa tarde que a tua presença esteja aqui conosco, que o Senhor se faça presente na casa de cada internauta, Pai, na vida de cada um que está nos assistindo hoje, Pai, que o Senhor derrame do teu poder, da tua unção, da tua paz e da tua plenitude, Pai, na vida de cada um, em nome de Jesus. Aleluia! Então, irmãos, nós vamos começar agora, falando sobre as vestes de José. E nós vamos começar com a primeira veste dele, que foi a túnica de talar. José recebeu do seu pai a túnica do destaque, todos usavam umas túnicas bege, umas túnicas de manga curta, sempre de cores opacas, ou bege ou cinza, mas a de José era diferente, porque o seu pai queria que ele fosse um homem próspero, queria que ele fosse um homem abençoado, queria que ele fosse um homem nobre. Então, nós vamos lá para Gênesis 37:3, aonde fala sobre essa túnica. E Israel, que é Jacó, já com o nome de Israel, ele amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Então essa túnica, irmãos, era a túnica do destaque. A túnica dele era diferente, a túnica dele tinha mangas compridas, apenas os sacerdotes usavam. Ela era uma túnica de várias cores, ela era ornamentada. Apenas a realeza utilizava esse tipo de veste. Então o seu pai havia te dado um presente. Ele deu um presente a José, porque ele queria que José fosse um homem de destaque, Então, ele queria também que José fosse um nobre, que José fosse um profeta. E eu creio, irmãos, que essa túnica representava algo na vida de José. Olha, o seu pai tinha vários filhos, 11 filhos, mas nenhum obedecia a ele como José obedecia. Ele era amado, ele era uma pessoa abençoada, José era abençoado pelo seu pai. Então ele recebeu o melhor, que era uma túnica diferente dos outros filhos. Era uma túnica diferente de todas as pessoas usavam. A dele era uma túnica do destaque. E eu quero dizer para você que essa túnica do destaque, o pai dele estava anunciando, quando ele entregou essa túnica para José, profeticamente ele estava profetizando o futuro de José. E essa túnica era a túnica da promessa.
José teve sonhos. Deus colocou sonhos para José. E não era um sonho acordado. Era um sonho quando ele dormia. O Senhor dava sonhos maravilhosos para eles. Todos conhecem os sonhos de José. Ele sonhava que ele ia reinar. Então, irmãos, Deus, desde quando José era pequeno, quando ele foi vendido pelos seus irmãos, ele tinha 17 anos, mas a Bíblia não fala com quantos anos ele sonhou. Mas ele deveria ser bem mais novo. Então ele sonhava sonhos proféticos que ele não entendia. E muitas vezes, irmãos, nós temos sonhos proféticos e sonhos também que a gente sonha acordado. Mas eu creio, irmão, que nessa tarde o Senhor está te dando a primeira veste que é a promessa. Quem não tem promessa de Deus não tem como viver, irmão. Eu tenho promessa de Deus e eu tenho sonhos também. E eu creio que o Senhor vai cumprir. E você precisa nessa tarde tomar posse dessa primeira veste que é a promessa. O Senhor quer te dar uma veste nova. Por quê? Porque o Senhor nos promete na Bíblia que nós seremos abençoados se nós obedecermos a Ele. Então nós precisamos obedecer ao Senhor para que as vestes da promessa, as vestes da prosperidade, as vestes do milagre aconteçam na nossa vida. E aí, a Bíblia também diz que se nós formos fiéis na palavra do Senhor, se nós formos fiéis nos dízimos, nas primícias, nas ofertas, no nosso procedimento, Ele também nos transformará em sacerdotes, em profetas e em reis. Quem toma posse disso? Eu tomo posse. Porque eu creio, querido, que quando o Senhor me formou e formou você também, o Senhor tinha um plano para a tua vida e tem um plano para a minha vida. Mas nós precisamos confiar que essa túnica da promessa, ela vai se realizar. Nós precisamos ter isso no nosso coração. Só, meus irmãos, que teve um detalhe, né, na vida de José. Os seus próprios irmãos, por inveja, por ódio, arrancaram essa primeira veste de José. Eles arrancaram a primeira veste que era a promessa, tentando impedir que os sonhos de José fossem realizados. E uma coisa, irmãos, vão tentar arrancar a sua veste também. Você tem uma promessa de Deus e alguém fala isso não vai acontecer com você. Ah, você sonha isso? Imagina! Você vê que você não tem condição? Imagina que vai se realizar isso na tua vida. Irmão, não dê ouvido para o que o inimigo usa as pessoas para falar para você. Você precisa confiar naquilo que Deus tem para você, né? Vão tentar arrancar. Só, querido, é que eles não sabiam. E as pessoas que tentam arrancar a sua veste não sabem que quando eles arrancam a sua veste, tentam arrancar a sua veste que é a promessa, eles estão te empurrando para receber outras vestes que virão. Eles acham que eles estão impedindo você de receber a tua vitória, mas eles estão te empurrando para a bênção. E é assim que aconteceu na vida de José. Eles arrancaram a veste porque eles viram que José era um destaque, que o seu pai amava mais a José. Mas José, ele tinha o porquê de amar mais aquele filho. Porque aquele filho era o mais obediente que ele tinha. Aquele filho estava ali sempre com ele, querendo aprender do seu pai, querendo que o seu pai o abençoasse. E os outros não. Os outros viviam cada um a sua vida, não estava nem aí com o seu pai. Rúben traiu seu próprio pai se deitando com a mulher dele. Então, amados, José, ele era um menino especial. O pai já enxergava isso. Irmãos, muitas vezes os pais ainda fazem diferença de filho. Infelizmente, não deveria acontecer isso. Mas muitas vezes é porque eles já enxergam que o filho é diferente. Porque eles têm mais afinidades com aquele filho. E os outros ficam enciumados, ficam com inveja, ficam achando que você é o queridinho. E às vezes não é isso. Às vezes é que os pais já estão enxergando algo que os outros não enxergam. Então, José, ele foi, irmãos, arrancado da sua promessa, né?
Os irmãos queriam separar ele, porque eles pensavam assim, agora eu vou separar esse moço e ele não vai mais, o pai não vai mais bajular ele, o pai não vai mais destacar ele, o pai não vai dar autoridade para ele. Mas muito pelo contrário, quando eles tiveram a atitude de arrancar as suas vestes, matar um cabrito e lambuzar lá com sangue para dizer que era um menino que tinha morrido, eles estavam empurrando José para o Egito, empurrando José para que Deus pudesse realizar a promessa. Então, irmãos, não se importe se alguém está arrancando os seus sonhos, tentando tirar a sua veste da promessa, porque se eles tentaram arrancar, a veste que o Senhor tem para você vai chegar. Você toma posse disso, a veste que o Senhor tem para você vai chegar. Então não importa nada, deixa Deus trabalhar. Coloque no teu coração que a veste que o Senhor te deu, ninguém vai tomar. Ninguém vai arrancar aquilo que Deus tem para você. E é isso que é importante. Porque José era um destaque, só que os irmãos tramaram contra ele e tiraram ele do meio. Como se estivessem excluindo José. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, se tem alguém te excluindo, se tem alguém que não acredita na sua vitória, se tem alguém que tenta tirar os seus sonhos, permaneça firme na presença de Deus, porque eu creio que Deus vai fazer grandes coisas. Amém? E agora nós vamos para a segunda veste, que é um pouquinho mais curta, né? É a veste dos medianitas, que está lá em Gênesis mesmo. Só que lá no versículo 28, e que diz assim, vamos ver. 28 diz assim: passando, pois, os mercadores, tiraram José da cova, né? E alçaram, passando, pois, os mercadores medianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Então a segunda veste de José é a veste dos medianitas, que Midian significa contenda no hebraico. Então, meus amados, José tinha uma túnica do destaque, a túnica da promessa, só que arrancaram aquela túnica dele e colocaram nele a túnica da contenda, porque ele estava nu, José estava nu, e ele teve que ser vestido de novo. E os medianitas o levaram, colocaram a roupa da contenda nele. Só que José, ele foi negociado, irmãos, naquele momento. A Bíblia diz aqui que ele foi vendido por 20 moedas de prata. E olha que coisa mais terrível. Eles colocaram uma veste da contenda. Só, meu amado, que aquele que serve a Deus de verdade, aquele que sabe que Deus tem promessa, aquele que fica com os olhos na promessa, sabe que mesmo que aconteça tudo isso, ele não vai se deixar levar por essas situações. José, ele tinha tudo para ser uma pessoa amargurada. Ele tinha tudo para ser rancoroso, briguento, revoltado. Mas mesmo estando com tudo isso sobre si, mesmo vestindo a veste da contenda, ele não fez uso dela. José não se tornou rancoroso, muito pelo contrário. Nós vamos ver lá no final o que José fez. Ele não se tornou uma pessoa amargurada e rancorosa. Porque, irmãos, imagina você ser vendido pelos seus próprios irmãos, porque eles te odeiam, eles têm inveja de você e eles vendem você como escravo. Naquela época tinha muito isso. José foi vendido como escravo, só que é o seguinte, ele não usou aquela roupa da contenda. Então, meu amado, se você muitas vezes foi arrancado do meio dos seus, se você está nu, né, com uma roupa que não é sua, não faça uso dessas coisas. Não faça uso da amargura nem do rancor, porque aí Deus não trabalha. E aí também, o que José fez? José se calou, porque ele sabia
que Deus era com ele, que Deus estava no controle. Então foi difícil para ele. Imagina, ele ia andando, sendo chicoteado, de lá de onde ele estava até Egito. Ele sofreu muito, porque antigamente eles batiam muito nos escravos. Como ele foi comprado, né? Ele fez isso. Os ismaelitas batiam nele. Mas mesmo assim, ele não desistiu, porque ele sabia que Deus estava no controle da sua vida. Então, meu irmão, você precisa ter isso no teu coração. Você aceitou Jesus? Você está na presença de Deus? Permaneça. Permaneça firme no alvo que é Jesus. Permaneça firme na promessa de Deus. Permaneça firme em obediência. Permaneça firme no Senhor, porque Ele vai te dar vitória. Aleluia! Glória a Deus. E agora nós vamos para um intervalo, né, com o hino, e já já nós voltaremos com a terceira e a quarta veste. Amém? Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Cristo firme está.
com tuas mãos, meu Senhor. Vem me esconder, Senhor, se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, ó vem Senhor, eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Aliança com o inimigo. Glória a Deus, amados. Voltamos, né, com o programa Marca da Promessa. E você ouviu aí o clipe, assistiu o clipe da Etienne, Descansarei. Então, só no Senhor nós podemos descansar, né? E agora nós vamos aqui ler os recadinhos que estão aqui no mural. A Tatiane, ela é de Bauru. E ela disse que o programa é muito lindo. Obrigada, né? Toda a honra e toda a glória para o Senhor. E nós vamos orar sim, Tatiane. No final do programa nós estaremos orando por todos. Amém? Aí também o meu esposo, né, o Elivandro, um beijão, meu amor. Deixou um recadinho aqui. Deus abençoe essa programação e a todos da Aliança TV. E eu profetizo bênçãos e vitórias nessa semana. Que você tenha uma semana abençoada. A Beatriz pede oração pela sua família. E a Viviane, família, é de Botucatu. Então um alôzão aí, Viviane, e a sua família. Deus abençoe a vida de vocês, todos que estão nos assistindo. Também pelo Facebook nós temos o Anísio. O Anísio, a missionária Maria, o Rafael e a cantora Joyce Lopes. Um abração para vocês que estão aí no Face nos assistindo. E toma posse aí das vestes de José, né? Das vestes boas, viu, irmãos? Não das ruins, não. Também aqui, Presidente Prudente, pessoal de Pereira Barreto, aqui de Lençóis Paulista, um beijão a todos, de Botucatu e de São Paulo, capital. Que vocês tenham uma semana de bênção, porque o nosso Deus, Ele se faz presente, né? Nós estamos aqui porque Deus está aqui. Se Deus não estivesse aqui, não tinha por que eu estar aqui, né? Mas para falar da palavra do Senhor, nós estamos aqui nessa TV maravilhosa e eu creio que Deus vai fazer grandes coisas, amém? Então agora nós vamos para a terceira veste de José, que é a roupa de escravo. Então, quando é coisa boa, é túnica. E quando não é boa, eu coloquei como roupa, tá? Então, José agora, ele vai ter uma nova veste, a veste de escravo. Está lá em Gênesis 39:1. E José foi levado ao Egito, a Potifar, o eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o das mãos dos medianitas que o tinham levado lá. Então essa é a veste do escravo, né? O Senhor estava com José, mas ele foi vestido de escravo. E ele, irmãos, chegando ali naquele lugar no Egito, ele viu muita coisa diferente, porque lá tinha um monte de deuses, um monte de estátua, o lugar era muito bonito, luxuoso, só que ele estava numa terra desconhecida. Ele estava num lugar que ele nunca foi. Ele estava num lugar que jamais ele imaginou que ele fosse chegar. E nós também, irmãos, muitas vezes nós ainda não chegamos, mas eu creio que muitas coisas grandes
e coisas que a gente ainda não viu, o Senhor tem preparado para nós, né? O Senhor, Ele tem uma coisa, algo especial para mim e para você, creio eu. Então, ele foi vendido para Potifar. E Potifar mandou que o vestissem como um escravo egípcio. Então, da veste de destaque, passou pelas vestes da contenda, né, que era dos medianitas, e agora ele estava com a veste de escravo. Imagine você, né? Só que Deus, irmãos, mesmo no momento difícil, Deus está com ele. Deus está com você também. E aqui nós podemos ver, lá em Gênesis 39:4, um pouquinho abaixo do que a gente leu, a túnica da confiança. Então José ali, mesmo sendo escravo, ele recebeu a túnica da confiança. Em pouco tempo que ele estava de escravo, o Potifar já viu algo diferente naquele moço. Ele viu que aquele moço era diferente de tudo que ele tinha visto. E olha o que Potifar fez. José achou graça aos seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Então, naquele momento, Deus prosperou a José, né? E também ao seu patrão, que era Potifar, por amor a José. Deus tinha um amor muito grande por aquele moço. Deus tinha uma obra muito grande na vida dele. Ele podia não entender naquele momento. Ele podia não entender nada. Eu creio que ele não entendia nada. Né? De veste de destaque, que o seu pai o amava. Ele estava lá no lugar desconhecido, na casa de Potifar, que ele não sabia nem quem era, né? Só que ele recebeu a túnica da confiança. E Potifar o colocou por principal na sua casa, pois Deus o estava prosperando. Então, aonde o servo de Deus põe a mão, irmão, prospera. Aonde o servo de Deus fiel está, coisas grandes acontecem. Foi isso que aconteceu, né? Mas, olha, era a promessa de Deus se cumprindo na vida de José. Só, irmão, que novamente o diabo tenta contra a vida de José, né? Ele usa a mulher de Potifar para de novo arrancar a veste da confiança. Olha, irmão, como que o negócio é sujo, né? Lá em Gênesis 39:12, nós vamos ver aqui, ó. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo, deita-te comigo. E ele não quis, né? Então ele deixou a sua veste na mão da mulher e fugiu e saiu para fora. Então, mais uma vez, o diabo arranca a veste de José. Quando José estava bem na casa de Potifar, né? Quando ele estava bem, arrancaram ele também de lá. Ele estava bem no meio dos seus pais, arrancaram ele de lá. E agora, pela segunda vez, arrancaram ele também da túnica da confiança. Ele foi trocando de túnica, da boa pegou duas ruins, e agora ele pegou uma boa e tentaram tirar dele de novo. Só, meu amado, que aquela mulher, né, ela arrancou as vestes de José. Só que José, ele não vai permanecer com vestes humanas. Nós vamos ver, amém? E agora, José, então, vai receber uma nova veste, que é a roupa da prisão. Lá em Gênesis 39:20. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam. Assim esteve ali, na casa do cárcere, que é a prisão. Então, novamente, José recebe uma outra roupa, porque a mulher de Potifar arrancou a roupa dele, a confiança que o Potifar tinha nele, né? A mulher arrancou. Por quê? Porque ele não quis deitar com ela. Ele era um homem íntegro, um homem obediente, um homem sério, e ele não quis pecar contra Deus e contra o seu senhor, que era Potifar. E aí, o que aconteceu? A mulher ficou revoltada porque ele não queria deitar com ela e acabou inventando o que aconteceu, né? Inventou e ele teve que ser lançado na prisão.
Aí a quinta veste, então, é a roupa da prisão. Novamente, José foi lançado nu em uma prisão e lá ele teve que ser vestido. A sua roupa agora era novamente a da contenda e da humilhação. Mas José também não fez uso dela. Ele lá na prisão, ele prosperou. Lá na prisão, o dono lá, o homem lá no cárcere, o chefe do cárcere, confiou a José também aquele lugar. E José esperou em Deus e confiou em Deus. Deus era com ele e ali também o abençoou, prosperando. Todo lugar onde o servo de Deus vai, ele abençoa aquele lugar, irmão. Não adianta você falar assim, ai, eu estou trabalhando num lugar e acontece isso, isso, isso. Acontece também comigo. Só que eu creio que o Senhor vai me abençoar naquele lugar, como abençoou José. E o Senhor vai te abençoar também aonde quer que você esteja. Não importa, meu irmão, aonde você está, se você é fiel a Deus, mesmo na prisão, Deus vai te abençoar. Você crê nisso? Porque eu creio. Mesmo estando na luta, mesmo estando na prova, mesmo estando na tribulação, o Senhor vai nos abençoar. Amém? E eu vou meio rapidinho aqui, porque ainda tem algumas vestes que eu quero falar. Eu vou para a sexta veste e depois nós vamos para o comercial, tá bom? A túnica de homem livre. Então ele ficou vários tempos lá na prisão, acho que uns 2 anos que ele ficou na prisão, né? Mas ele depois recebeu a túnica do homem livre. Nós vamos lá para Gênesis 41, no versículo 14, que diz assim: Então enviou Faraó e chamou a José e o fizeram sair logo da cova. E barbeou-se e mudou as suas vestes e veio a Faraó. Então ele recebeu ali a túnica do homem livre. Oh, glória a Deus, né? Tantas coisas que José enfrentou, irmãos. Tantas coisas que ele suportou, mas o Senhor lembrou dele. Teve o momento certo de tirar ele da prisão. E aí ele recebeu a túnica do homem livre. José não foi com a mesma roupa que ele usava na prisão. Ele colocou uma roupa de homem livre para apresentar-se ao rei. José poderia ir ao rei com uma atitude derrotista, vestindo as roupas de prisioneiro, para causar pena a Faraó, mas ele não fez isso. Ele não foi. Ele não demonstrou a sua situação, afinal ele professava a fé em um Deus vitorioso. Não andaria derrotado. Ele barbeou-se, colocou a sua melhor roupa e foi apresentar-se a Faraó com honra, como um filho de Deus deve ser. Irmão, você não é derrotado, você é mais que vencedor. Então, quando você quer ir fazer uma entrevista de emprego, não vai com cara de coitadinho. Mesmo que faz anos que você está desempregado, não vai com cara de coitadinho, achando que o patrão vai escolher você porque você está com cara de coitadinho. Não. Você vai com uma atitude de servo de Deus, com a cabeça erguida, porque Deus é na sua vida. Não vai com cara de derrotado, irmão. Em nenhum lugar que você vai, não vá com cara de derrotado. Porque se você vai com cara de derrotado, ninguém nem quer dar atenção para você. Chega uma pessoa com cara de derrotado e começa só a reclamar perto de você, ver se você vai gostar. Não vai gostar. Então, aqui José também, ele se apresentou ao rei com reverência, porque ele sabia que o rei era acima dele ali na terra, mas ele foi como um servo de Deus vencedor. E até mandaram ele, né, se prostrar diante do rei, e ele não. Ele não fez nada disso, ele não bajulou ninguém, ele foi ali como um servo de Deus, mas ele foi com atitude de homem vencedor. Então ele estava ali com a túnica de homem livre. E nós também, irmãos, nós somos livres. Nós somos livres para adorar a Deus, nós somos livres para pregar a palavra, por enquanto, né? Por enquanto nós somos livres para pregar, então aproveita e prega a palavra. E o Senhor, com certeza, Ele vai dar para você o melhor. Porque você já viu que as vestes de José já começou a melhorar, né?
De escravo, passou para confiança, depois voltou com a veste de prisão, só que agora ele já tinha uma nova veste, que era a veste de homem livre. Você está entendendo o mistério, irmão? Você está entendendo o mistério de Deus? Deus tem mistério hoje para ser desvendado na sua vida, amém? Então nós vamos para um intervalo e já já voltaremos. Com vocês, PG! Deus está nesse lugar! Aleluia! Quem crê que Jesus Cristo habita no meio do seu povo, dá um brado de vitória! Tristeza e a solidão não habitam em meu coração. A alegria vem do Senhor, Ele é o capitão. Eu já sinto o seu poder e também a sua luz. Ele é o Rei dos Reis, o seu nome é Jesus. Vou vencendo a batalha no nome do Senhor. Sua força nunca falha, pois Ele é vencedor. Vou vencendo o inferno no poder de Deus. Esse Deus que está por perto, quem é soldado do Senhor? Solidão não habita em meu coração. A alegria vem do Senhor. Por quê? Eu já sinto o seu poder e também a sua luz. Ele é o Rei dos Reis, o seu nome é Jesus. Vou vencendo a batalha no nome do Senhor. Sua força nunca falha, pois Ele é vencedor. Vou vencendo o inferno no poder de Deus. Esse Deus que está perto de você, sou um soldado de Deus. Sou um soldado de Cristo. E aí, pastor? Não tenho nada a temer, eu não temo a morte. Nasci pra vencer, quem nasceu pra vencer pisa na cabeça do diabo. Sou um soldado de Cristo, não tenho nada a temer. Eu não temo a morte, nasci pra vencer. Adora o Senhor Samucá. Levanta sua mão comigo e declara assim, ó. Sou um soldado de Cristo, não tenho nada a temer. O quê? Eu não temo a morte, nasci pra vencer. O povo que vai morar no céu diz, sou um soldado. O quê? Não tenho nada a temer. Você vence a morte, eu não temo a morte. Jesus está com você. Mais uma vez, sou um soldado de Cristo, não tenho nada a temer. Eu não temo a morte, nasci pra vencer. Sou um soldado de Cristo, não tenho nada a temer. Eu não temo a morte, nasci pra vencer. Sou um soldado de Cristo, não tenho nada a temer. E você? Eu não temo a morte, nasci pra vencer.
de Jesus. Sou um soldado de Cristo. Não tenho nada a temer. Eu não temo a morte. Sou um soldado de Cristo. Não tenho nada a temer. Eu não temo a morte. Temo a morte. Deus abençoe o povo dele. Aleluia. Deus abençoe Voz da Verdade, a voz que proclama o amor de Jesus pelo Brasil e pelo mundo. Deus abençoe vocês. Que Deus use a cada dia mais a vida de vocês. 30 anos, 100, 150 anos e nós vamos morar no céu. Glória a Deus! Você ouviu o PG vencendo batalhas, PG e Voz da Verdade, né? Vencendo batalhas. Então, irmãos, nós nesse mundo, nós andamos em batalha, mas nós vencemos, porque o nosso Deus está conosco. Eu também quero mandar um abraço aqui para Letícia, ela pediu oração, né? E também a Elizabeth. Sou de Campinas, adorei o programa. Um abraço aí, pessoal de Campinas, né? Para Elisete, que deixou seu recadinho aqui. No final do programa nós estaremos orando por todos. Amém, queridos? E agora nós vamos falar sobre a 7ª veste de José. Olha, irmãos, a veste dele está cada dia mais, né? Cada dia melhor, olha. Então nós estamos na 7ª veste, a túnica de autoridade, que é a túnica de linho fino. Oh, Deus fiel. Lá em Gênesis 41, 42, nós vamos ver sobre essa túnica dele. E tirou o faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Irmãos, eu amo a história de José. Não, né, pelas dificuldades é difícil, mas pelo que ele perseverou, pelo que ele recebeu de Deus, irmãos, é coisa linda, né? Deus tinha um plano na vida de José, um plano lindo. E aí ele foi vestido agora com a veste de linho fino, que era a veste da autoridade. Após 13 anos de lutas, o sonho profético de José se cumpriu, porque ele acreditou na promessa do Senhor para a sua vida. Então tirou o faraó o seu anel e o pôs na mão de José. Imagina um anel de faraó, que jeito que era, devia ser de ouro puro, né? E vestiu ele com vestes de linho e pôs no pescoço um colar de ouro também. Então ele recebeu o melhor Deus deu para ele. E ele foi vestido com vestes de realeza, igual à túnica de manga comprida de várias cores que o seu pai Jacó lhe tinha dado. Irmãos, profeticamente, o que o Jacó fez por José era profetizado agora. Estava se cumprindo agora na vida de José. Depois de 13 anos de luta. Ele saiu de lá vendido pelos seus irmãos com 17 anos. E ele foi, né, exaltado. O Senhor o exaltou quando ele tinha 30 anos. Então ele recebeu do Senhor agora a veste igual àquela que o seu pai tinha dado. Arrancaram a veste dele, irmão, mas o Senhor, ele é fiel, né? Deus tinha cumprido ali a sua palavra e sido fiel a ele, que mesmo com todas as situações contrárias, permaneceu fiel ao Senhor. Ele permaneceu fiel. Agora eu falo para você, se José tivesse se deitado com a esposa de Potifar, se ele tivesse pecado, se ele tivesse, querido, ali se prostituído, se ele tivesse em adultério, Deus não poderia cumprir a sua promessa na vida de José. Mas, glória a Deus, que José permaneceu firme, não se deixou levar pela beleza da mulher, não se deixou levar
pelo pecado, pelo prazer, mas ele servia a Deus e obedecia. Então ele recebeu do Senhor porque ele permaneceu fiel a Deus. E aí, uma outra túnica, que é a túnica do poder, né? Está lá no mesmo capítulo 41, só que no versículo 44. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Então a veste que Faraó deu a José, só que, lógico, Deus que deu, né? Deus usou Faraó, mas foi Deus que deu para José a veste do poder, a veste da realeza, aquela veste, querido, que os irmãos dele arrancaram. Ele recebeu, porque Faraó lhe deu poder sobre toda a terra do Egito. Abaixo do Faraó era só José, não tinha mais ninguém. Não tinha sacerdotes lá, né? Tinha os sacerdotes de Baal, tinha aquele povo, só que não. O homem confiou em José, porque ele viu diferença em José, ele viu brilho em José, que nos outros não existia. Então, eu quero falar para você, meu amado, que o Senhor, ele cumpre a promessa dele, só que ele tem um trabalhar diferente do nosso entendimento. José passou por todas essas situações que nós falamos aqui, cada hora uma túnica, cada hora uma veste, uma hora arrancava a veste dele, mas o Senhor não permitiu que José morresse, não permitiu que José ficasse doente, não permitiu que ele abandonasse, porque ele era fiel, né? Então nós aprendemos, irmãos, que na nossa vida nós temos uma veste, só temos que saber em qual delas nós estamos hoje. Se você está na veste da bênção, glória a Deus. Mas se você está na veste, irmão, da contenda, se você está na veste da prisão, se você está na veste do mal, sei lá de que tipo de coisa você está enfrentando, da luta no trabalho ou sem emprego, eu não sei qual veste que você está hoje, mas você tem que saber que você se encaixa numa dessas. Olha, tem a túnica do talar, que nós já falamos que era a túnica do destaque, a roupa dos medianitas, a roupa de escravo, a túnica da confiança, a roupa da prisão, a túnica do homem livre, a túnica da autoridade e a túnica de poder. Só que não importa onde você está e com qual veste você está hoje, o importante é que Deus vai te honrar. Você crê nisso, meu irmão? Você crê que Deus vai te honrar mesmo aí onde você está? Passando a luta, a provação, que você é o pior, você se sente o pior ali no seu trabalho, você se sente o pior na sua casa, você se sente o mais inferior em tudo que você faz. Não se sinta assim, porque Deus vai te honrar. O que Deus te prometeu vai se cumprir. Aleluia! Então, olha, tem um detalhe aqui, uma conclusão. A túnica sacerdotal que o seu pai fez, os seus irmãos conseguiram arrancar. Infelizmente, mas eles conseguiram arrancar. A túnica da confiança que Potifar deu, a sua mulher imoral também conseguiu arrancar. Porém, a túnica real, que era o cumprimento do sonho dado por Deus, ninguém conseguiu arrancar de José. Então eu quero dizer para você, meu amado, a túnica que Deus tem para você, ninguém vai conseguir arrancar. A promessa que Deus tem na tua vida, ninguém vai conseguir arrancar. A não ser que você pare de servir a Deus, que você se desvie do caminho, que você não queira mais servir a Deus, aí não tem como Deus agir. Mas se você permanecer, com certeza, o Senhor vai te dar e ninguém vai arrancar de você. Aquilo que Deus tem para você, ninguém arranca. Mas aquilo que Deus não tem, também ninguém vai conseguir colocar na tua vida. Porque Deus é um Deus fiel, um Deus justo, um Deus que faz acontecer. Então, nessa tarde, eu quero que você tome posse das vestes reais que o Senhor tem para você. Aleluia! E amados, eu estava aqui preparando essa mensagem. E sabe o que Deus falou ao meu coração? Que além das vestes que eu citei aqui, das 8 vestes, Deus também me fez lembrar sobre as vestes espirituais
Que coisa linda, irmãos. Eu faz umas 2 semanas já que eu estou meditando sobre essa palavra e eu estava ali pensando naquilo que o Senhor tinha me dado, naquilo que eu pesquisei em algumas fontes e Deus falou comigo, agora você vai falar das vestes espirituais. É rapidinho, irmãos, eu só vou citar aqui. Mas as vestes espirituais que Deus tem para nós também é grande. É vestes de poder. Né? Então, as 10 vestes espirituais. A veste da obediência. José era vestido da veste da obediência. Ele obedecia a Deus, ele obedeceu ao seu pai e ele obedeceu a Potifar. E depois ele obedeceu a Faraó, né? Porque mesmo ele sendo servo de Deus, tinha alguém antes dele. E ele soube obedecer. Ele teve atitude, irmão, ele teve atitude de servir a Deus sem se contaminar com o pecado, sem se contaminar com as coisas lá do Egito, sem se contaminar com a idolatria. José teve a atitude de servir a Deus de verdade. Também ele teve fé. Ele teve fé para suportar todas aquelas coisas ruins que passou com ele. Ele teve fé, ele teve esperança que o sonho dele ainda ia se cumprir, mesmo ele não entendendo o que estava acontecendo com ele, os sonhos que ele tinha, que ele ia reinar sobre seus irmãos, que ele ia reinar sobre todos, ele não entendia, mas ele continuava com esperança que aquilo fosse ser realizado. Ele também teve perseverança em servir ao Senhor. Ele ficou fiel, irmãos. José permaneceu fiel, mesmo com todas aquelas vestes de escravidão, vestes de prisão, vestes de contenda. Ele mesmo assim, ele perseverou em servir a Deus, porque ele sabia que Deus tinha algo na vida dele. Então, irmãos, persevera no caminho do Senhor. Não se desvie para a direita nem para a esquerda, nem olhe para trás. Persevere no caminho do Senhor. E também ele teve vestes da paciência para esperar a promessa se cumprir. Você tem paciência de esperar o que Deus tem para você, irmão? Ele passou 13 anos na luta. 13 anos ele suportou aquelas coisas para que Deus cumprisse a promessa na vida dele. Ele teve paciência para esperar a promessa se cumprir. Tenha paciência, meu irmão. Minha irmã, tenha paciência. Também José teve amor para vencer o ódio, né? Ele teve humildade. No momento certo, ele foi humilde. E José teve coragem também, porque ele foi muito usado por Deus, mas ele teve coragem para colocar o plano de Deus em prática. E ele teve as vestes espirituais do perdão. Irmãos, o segredo de José foi abençoar aqueles que amaldiçoaram ele. Ele perdoou os seus irmãos. Por quê, irmão? Às vezes, né, a gente pensa que ela foi usada pelo diabo. Mas os irmãos de José, mesmo tendo ira no coração, mesmo tendo ódio, mesmo tendo inveja, eles que lançaram José fora para que a promessa de Deus se cumprisse, porque ali dentro ele não ia conseguir ser governador. Ali dentro, com os pais e com a sua família, ele não ia poder ser governador para salvar a sua família da fome, para salvar muitas pessoas da fome. Ele foi usado por Deus, então ele perdoou seus irmãos. E o interessante é que José, ele não se vingou dos seus irmãos. Muito pelo contrário, né? Nós vamos ver aqui, que eu quero citar para você, que José, mesmo ele estando, né, num patamar maior, ele foi exaltado, mesmo ele tendo sido exaltado, ele não desprezou seus irmãos. Ele fez uma coisa muito linda, que eu quero compartilhar aqui com você, lá em Gênesis 45, 22, que diz assim: a todos José deu, né, aos seus irmãos, a cada um mudas de vestes. Mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de vestes. Então, irmão, José, ele foi vendido pelos seus irmãos, mas Benjamim não, porque Benjamim era pequenininho, era nenezinho ainda quando José foi vendido. Então, ele perdoou seus irmãos e ainda mais, ele deu
vestes novas para os seus irmãos, vestes festivas. Os seus irmãos arrancaram a sua veste, mas ele presenteou os seus irmãos, ele perdoou os seus irmãos, ele não guardou mágoa dos seus irmãos, ele trouxe os seus irmãos para morar com ele deu vestes e ele deu o melhor, ele salvou o povo dele, os irmãos dele da fome, porque a fome estava em toda a terra, mas no Egito tinha fartura, porque Deus abençoou tanto a vida de José, que ele pôde salvar a sua família, né? E ele honrou os seus irmãos. Ele honrou os seus irmãos com vestes novas, querendo dizer para eles, deixa a veste velha. Eu perdoei vocês, não fiquem vivendo de passado, não fiquem vivendo com as coisas que aconteceram lá atrás, vamos viver a coisa nova hoje. Hoje eu vou reinar sobre vocês sim, hoje eu sou o governador dessa terra, aquilo que eu sonhei aconteceu, tudo aquilo que Deus me dava em sonhos que eu contava para vocês está acontecendo, mas não é para vocês viverem com as vestes velhas, não é para vocês se lembrarem do que passou, vocês me venderam, vocês me invejaram, vocês me tornaram escravo, mas foi através dessa atitude, era Deus usando vocês para que a promessa dele se cumprisse. Então, irmãos, entenda que o trabalhar de Deus não é o nosso, mas Deus, independente do meio que ele vai usar, ele vai entregar a vitória na minha mão e na sua mão. Aleluia! Glória a Deus. Nós estamos chegando ao final do programa, né? E eu quero agora estar orando para todos que deixaram aqui o seu recadinho, que eu vi que tem mais recadinho. Olha, aqui também tem a Camila, ela também quer oração. O Marcos Gama, abraços. E aí, abraço especial para o Alex. Um abração aí para o Marcos, né? Olha, então nós vamos estar orando pela Tatiane, né? Pela Tatiane, pelo Elivandro, meu esposo, pela Beatriz, pela Viviane e sua família, a Letícia, a Elizabeth, a Camila e o Marcos Gama, e também por todos os que estavam no Face. Deixa eu achar aqui. O Anísio, a missionária Maria, o Rafael e a cantora Joyce Lopes, e a todas as cidades que nos assistiram. Deus abençoe a vida de vocês. Perdoa aí, né, se eu falei demais. E também tem o Germano aqui, da dupla Arutos de Cristo. Gostei muito da programação e da mensagem sobre a 7ª veste de José. Parabéns pelo trabalho de evangelização em prol do reino de Deus. Devemos esperar que a veste que estamos vestindo e da soberana vontade de Deus, tudo vai se cumprir nas nossas vidas e permanecermos firmes até o fim. É isso mesmo, Germano. O Senhor, Ele vai cumprir na vida de cada um daqueles que perseveram. Então vamos estar orando ao Senhor? Pai, em nome de Jesus, eu coloco, Senhor, nas tuas mãos agora, Pai, esses pedidos de oração, todos aqui que deixaram o seu nome aqui no mural, todos os que pediram pela sua família, que o Senhor, meu Deus, esteja estendendo as suas mãos, Pai, porque hoje nós aprendemos sobre as 8 vestes de José, e eu creio, meu Deus, que cada um, em cada pessoa, em cada vida, o Senhor tem uma veste nova nessa tarde. O Senhor tem as vestes da vitória, as vestes da cura, a veste do milagre, a veste da restauração, as vestes espirituais, Senhor, de paciência, de ânimo, de paz, de longanimidade. Eu creio, meu Deus, que o Senhor se faz presente na nossa vida, e eu creio, meu Deus, que hoje cada pessoa, Senhor, que tomou posse dessa palavra vai receber uma nova veste. E eu também já recebi a minha veste, Pai. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai me exaltar. Eu creio que o Senhor vai, Senhor, prosperar a minha vida e a vida de todos aqueles que esperam no Senhor. E eu abençoo a todos, abençoo também o Alex, a programação dessa TV, abençoo a todos, Senhor, que nos assistiram, e que a tua paz venha reinar em cada vida, em nome de Jesus. Aleluia, irmão. Eu creio que Deus operou milagre
na tua vida nessa tarde. O Senhor, Ele é fiel e eu quero dizer para você, permaneça fiel, porque Deus vai realizar aquilo que você sonha e aquilo que Ele tem para você, tá? Um grande abraço, fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até segunda, se Deus quiser. O que está acontecendo com você? Onde está aquele brilho dos seus olhos? Seu sorriso já não vejo mais e você pensa em parar. Você vive a dizer que não vai suportar, mas eu quero te dizer que não é o fim, porque Deus não te esqueceu, nem quer te ver assim. E hoje mesmo se levanta e sua bênção vai mandar. Você vai saltar muralhas, também vai cantar. Você não vai perder, você não vai morrer, sem que se cumpra tudo aquilo que Deus prometeu pra você. Você não vai perder, você não vai morrer, porque foi Deus quem te escolheu pra vencer. Você não vai perder, você não vai morrer, sem que se cumpra tudo aquilo que Deus prometeu pra você. Você não vai perder, você